Graças e paz, queridos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal IBR Fiel TV. Eu sou o pastor Orlando e eu quero hoje concluir as meditações do tema relacionado ao mês de novembro, que diz respeito à nossa grande rocha, nossa pedra, de sustento, de base, a pedra de esquina, a pedra angular, que seria utilizada como base, para toda e qualquer estrutura, para todo e qualquer sustento estrutural da antiguidade, que até os dias de hoje são necessários para uma boa construção, uma construção segura, estar edificada sobre uma rocha bem estruturada. E assim é o tema deste mês, edificados sobre a rocha, nossa rocha que é Jesus. Então, quando nós aprendemos nos demais estudos, quando relacionados a Jesus, esta rocha, essa pedra de esquina, qual era o seu significado? Dizer que Jesus deve ser a estrutura da nossa vida, da nossa fé, da nossa casa, da nossa família, do nosso matrimônio, da nossa educação, dos nossos propósitos, projetos. Jesus é a base, Jesus é o sustento. E nós queremos hoje aqui destacar um texto que encontra-se em Romanos, no capítulo 9, do verso 30 ao 33, um texto muito conhecido, e ele diz o seguinte: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorrer da fé. Verso 31, e Israel, que buscava a lei da justiça, a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Opa, até aqui mencionamos Jesus como a pedra principal, a pedra angular, que é o sustento, que é a base, que nós não podemos nos sustentar em meio às tempestades, pois as fortes chuvas, os fortes ventos virão, e aquela casa que não estiver edificada sobre a rocha, essa perecerá, essa ruirá. E agora trata-se a pedra como uma pedra de tropeço. Como assim? Queridos, nós bem sabemos que a ministração do Evangelho, essa manifestação da pregação do poder de Deus para com os judeus, para com o povo escolhido, ela se deu pelo próprio Cristo, ela se deu pelos apóstolos, e muitos rejeitaram, assim como nós bem também observamos ao longo deste mês. Muitos rejeitaram a pedra principal, muitos rejeitaram Jesus Cristo, não crendo que aquele Cristo que veio sofrer, dar a vida na cruz do Calvário, seria o grande Messias esperado por todos. Então, muitos rejeitaram Jesus, rejeitaram seus ensinos, não crendo que Jesus era o Filho de Deus. No entanto, aqueles que não eram judeus, muitos e muitos passaram a crer nas ministrações, na palavra do Senhor enquanto esteve aqui, na palavra dos apóstolos. Quantos e quantas outras gentes, outros povos, os chamados gentios, nós, gentios, quantos dão e ainda darão crédito à palavra de Deus. Então esse texto se refere justamente, eu quero dar continuidade, adentrar um pouquinho no capítulo 10,
para que nós possamos entender um pouquinho mais desse contexto, onde vai dizer exatamente que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Que justiça é essa? Era a lei? Eram as obras? Eu alcanço a justificação, né? A minha volta para Deus, a minha eternidade com Deus, por meio das minhas obras, daquilo que eu faço, por meio do cumprimento da lei de Moisés. Não, a salvação agora era pela graça, e hoje é pela graça, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E olha só que, adentrando ao capítulo 10 de Romanos, nós vamos observar. Veja bem, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, né? Isso o apóstolo Paulo mencionando, vou retornar ao versículo. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, né, dos judeus, são para que sejam salvos. Olha o verso 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, verso 5, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, todo aquele que entende, que crê, que hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça por meio de Jesus, e assim nos entregamos a Jesus, e o temos como a nossa pedra principal, a base, o sustento das nossas vidas, nós não seremos confundidos, muito pelo contrário, né? Seremos achados por Deus como sua igreja, hoje estabelecida na terra. Muitas vezes nós nos deparamos com mensagens dizendo a igreja visível e a igreja invisível, ou seja, há uma grande manifestação, e é fato, se levarmos em consideração como exemplo a nossa nação, o Brasil, que ao longo de algumas décadas tem crescido, o povo evangélico, né, conforme as pesquisas bem relatam, o povo evangélico tem crescido, tem aumentado, e glória a Deus por isso. No entanto, há um grande questionamento devido, muitas vezes, a manifestação, o ensino da palavra, ou até a falta deste ensino. Então há um grande questionamento a respeito da igreja visível e da invisível, ou seja, uma grande expansão. No entanto, qual a qualidade, qual a veracidade e a intensidade de vida desta igreja no que diz respeito aos fundamentos da fé? Muitos são os fundamentos dos homens, muitas situações envolvem, de fato, obras, quantos seguidores, né, de seitas, de manifestações até em nome de Cristo, fundando um ensino falso, onde falsos profetas embasam a salvação, trazendo Cristo, e no entanto edificando essa salvação e essa vida por meio de obras. Então são muitas as situações que diferem, de fato, uma igreja visível, onde nós observamos uma grande expansão, e a igreja invisível, que é aquela que não será confundida, a qual Cristo muito bem
a conhece no grande dia do arrebatamento, sim, esses não serão confundidos de forma alguma e serão arrebatados. E eu quero ressaltar aqui a nossa responsabilidade em estudar a palavra, a nossa responsabilidade em, de fato, cultivar a nossa vida em Cristo, para que não venhamos, de fato, como o próprio texto bem relacionou aqui em Romanos 9, do 30 ao 33, queridos, para que nós não venhamos tropeçar, para que nós não venhamos rejeitar a Cristo e tê-lo como uma pedra de tropeço, sendo que na verdade Ele é a salvação. Então, que nós possamos firmar o nosso entendimento, a nossa fé, o nosso amor, a nossa intensidade, a nossa entrega, a nossa vida, o nosso tudo em Cristo, que é a pedra principal, que é a base e que de fato nos edifica e que faz com que eu e você possamos perseverar até o fim para ser salvo, porque muitos ventos, muitas tempestades, muitas armadilhas do diabo serão lançadas contra as nossas vidas, nossas casas, nosso matrimônio, nosso ministério, nosso chamado, o dom, o talento que Deus nos deu para manifestar para a sua glória. Muitas situações virão para tirar o nosso foco do alvo, do autor e consumador que é Jesus. No entanto, se estivermos firmados sobre a rocha e a cada dia nos aprofundar, porque em meio à caminhada, quantos já tropeçaram, quantos que tinham Jesus como pedra principal, passaram a tê-lo como pedra de tropeço. O que quero dizer com isso? Quantos que viveram dentro de um ambiente cristão, estudando a Bíblia, no entanto, por si só, alcançaram algum nível de entendimento ou um texto sem contexto e edificaram a sua própria fé sobre a sua própria vida, ou seja, se fizeram como própria rocha e edificaram o seu eu, a sua ideologia e desviaram-se da fé. Quantos hoje, com grande conhecimento teológico, que antes buscavam ao Senhor e hoje se voltam contra o Senhor e contra a sua palavra que é viva e eficaz. Quantos hoje estudam para combater aquilo que creram outrora em Jesus e na sua palavra? Queridos, que nós não venhamos a cair neste engano de Satanás, neste engano deste século presente que tenta desviar o homem de Jesus a todo tempo, ao longo dos séculos, e assim o inimigo continuará trabalhando para nos afastar de Deus e do conhecimento da verdade. Mas a minha oração é para que nós permaneçamos na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo, o Senhor. Muitos rejeitaram, os judeus tiveram um tempo oportuno de conhecimento, da ministração da palavra, de mover do Espírito Santo, porque com certeza, ao ouvir a pregação, o Espírito Santo trabalhava e incansavelmente buscava levar à luz a verdade, convencê-los do pecado. Mas ainda assim muitos rejeitaram a Jesus e preferiram crer que ele não era o Messias. E até aqueles que creram, preferiram e escolheram rejeitá-lo e levá-lo até a cruz. Mas nós, pelo contrário, decidimos recebê-lo, entregar-nos a ele. E essa é a minha oração. Deus continua nos ajudando a perseverar até o fim. Nós e a nossa casa na palavra, que não venhamos a nos desviar da verdade, mas pelo contrário, nos aprofundar no conhecimento do Senhor, com intimidade com Deus, com a sua palavra, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nos ajuda, Senhor, a glorificar o teu nome e viver essa maravilhosa dádiva da vida eterna, de volta com o nosso Criador, com o nosso Senhor. Nosso muito obrigado. E assim continue, Senhor, a tua bênção sobre as nossas casas, o seu sustento, o seu livramento, os teus milagres. Em nome de Jesus, amém. Nosso muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, família!